E aí galera, vocês estão bem? Porque toda aí sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E no vídeo de hoje trago para vocês o iceberg mais bem desenvolvido de Ben 10. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! É isso mesmo galera, você pode procurar qualquer iceberg aí de Ben 10 no YouTube, você não vai achar um mais bem desenvolvido do que esse daqui. Por que eu falo isso? Porque esse iceberg vai ser sobre os Fullblau, e Fullblau numa tradução se referenciaria aos aliens que são bem desenvolvidos, são totalmente desenvolvidos. E para me ajudar aqui, eu trouxe o Vinizão, ele vai dar uma palavrinha para vocês. Verdade, galera, esse iceberg aqui vai ser mais bem desenvolvido do que o do Ink Tank que eu trouxe lá no canal e também até do que o do cérebro espacial. Isso porque hoje a gente vai falar dos Fullblau, que é um conceito de Ben 10 muito complexo e muito interessante, e até por isso que merece um iceberg inteiro, e Fullblau significa desenvolvido. Então por causa disso, esse vai ser o iceberg mais bem desenvolvido de Ben 10. Fullblaus. Galera, vamos começar aqui o iceberg explicando de fato o que é Fullblau. Esse termo ele surgiu a partir do momento que o Duncan Royal, co-criador da série, ele explicou ao público a questão dos alienígenas do Ben, eles terem uma pequena porção de DNA do usuário. E essa pequena porção de DNA já é o suficiente para manifestar na transformação alienígena a consciência do Ben, a personalidade do Ben, as memórias do Ben. Então é por isso que quando o Ben se transforma nos alienígenas, no quatro braços, no besta, em qualquer um dos alienígenas, ele ainda é ele, só que transformado, entendeu? Por causa dessa pequena porção de DNA. Porém, o Duncan Royal fala que existem exceções a isso. No caso são o DNA condutóide e o DNA ectonorite. O feedback e o fantasmático são aliens que eles não têm essa porção de DNA do usuário. E sim, eles são 100% a espécie, ou seja, são Fullblau, são 100%, são totalmente desenvolvidos. E ele fala que não são só esses dois, existem alguns outros também que ao decorrer do iceberg, já que é tudo sobre Fullblau, a gente vai destrinchar esse tema aqui no vídeo de hoje, então a gente vai falar sobre isso futuramente. Mas essa aqui é a explicação de o que é Fullblau. Descemos então para a segunda camada e aqui temos os Fullblaus desconhecidos. Quando Duncan Royal cita os Fullblaus, ele diz fantasmático, feedback e alguns outros, praticamente confirmando que existem outros aliens que são Fullblaus, a gente só não tem certeza quais são, mas é possível especular alguns, como por exemplo o Gax no reboot, o Cromático por causa da ligação com o Sugilite, e até mesmo o Ben Eon, já que esse era o plano dele em Corrida contra o Tempo, utilizar o Omnitrix para tomar posse do corpo do Ben, utilizando sua consciência. Já se perguntou por que o Omnitrix só deixa você se transformar de 10 em 10 minutos? Isso é por segurança. Assim o DNA alienígena que está preso dentro do Omnitrix não domina quando você o ativa. Algo que é bem semelhante com o que acontece com o Siskel, onde ele consegue ativar sua consciência na transformação do fantasmático. Logo, como vimos, podemos criar várias hipóteses sobre aliens que poderiam ser Fullblaus. E agora chegamos na visão do Duncan e na visão do Derek. E a visão do Duncan a gente já comentou aqui, ele diz que sim, existem aliens Fullblaus. Isso tanto na continuidade original quanto no reboot, já que sim, as opiniões dele valem para ambas as séries, já que a Man of Action está bem envolvida no reboot e também são os criadores da série clássica, embora eles tenham parado de ser tão relevantes na franquia a partir de Alien Force. Mas mesmo assim, sem eles, que no caso são o Duncan, o Joey Kelly, o Steven T. Seagal e o Joey Casey, a franquia não existiria. E no caso, o Duncan sendo um dos co-criadores, as regras e coisas que ele diz são válidas a não ser que tomem algum retcon, ou seja, exista algo que prove que essas coisas não são verdade, mas Fullblaus não tem nada que prove o contrário. E de fato sabemos que o Duncan está 100% correto e veremos isso mais tarde. Enquanto isso, temos o Derek que possui uma opinião diferente, a qual nós julgamos como errada. Uma vez perguntaram ao Derek, Duncan Royal uma vez disse que as transformações do Omnitrix, exceto o fantasmático feedback, não eram alienígenas completos. Eu sei que ele não trabalhou no Omniverse, e você não trabalha no reboot, mas pensei que agora você poderia dizer o que ele quis dizer baseado na sua experiência com a série, e o Derek simplesmente responde que ele não tem ideia. Porém a pessoa continuou e disse que o Duncan afirmou muitas vezes que as transformações do Omnitrix sempre possuem um pouco do DNA do Ben, isso é claro, sem ser os Fullblaus. E naqueles casos ele nunca é 100% alienígena, é por isso que ele sempre retém suas memórias, consciência e personalidade quando está transformado, embora alguns alienígenas se misturem com o DNA de Ben de maneira diferente. E é aí que o Derek responde que as opiniões do Duncan são apenas canônicas para o reboot, e para podermos confirmar se isso era verdade na continuidade original, temos que falar com Alex Soto. Bem, na nossa opinião isso não faz muito sentido, já que o Duncan é co-criador da série, estava lá desde
desde o início, e é claro que as opiniões dele teriam alguma veracidade. O Derek em seu perfil dizia que suas opiniões não refletiam as opiniões da empresa, embora ele estivesse sempre dando suas opiniões sobre a série Ben 10, e isso tudo sempre baseado em fatos, logo não faz sentido ele fazer isso e descreditar as coisas que o Duncan fala, que gera uma grande contradição, já que o Derek era muito ativo nas discussões de background de Omniverse, ou seja, quando eles estavam discutindo as ideias de história do feedback, do malware, até do Kyber provavelmente, ele tava lá. Quando estiver vendo TV, eu vou estar lá. O que com certeza dá uma grande base para ele poder opinar sobre a série, exceto quando ele diz coisas que claramente são erradas, como por exemplo, ele dizer que o Ben 10 de Omniverse é o mesmo do clássico, e embora isso seja impossível, já que o Ben 10 clássico é de um futuro alternativo, onde ele nunca deu o bolo pro Vomax, coisa que o Ben Prime fez. Tanto que depois, em Supremacia, vemos o Ben Supremo, e ele naquele momento é o futuro certo do Ben, embora isso troque quando o Ben ganhe o Omnitrix definitivo. Então não tem como os Ben 10.000 serem os mesmos, embora ainda assim, por mais que ele possua algumas contradições e alguns erros, não podemos descreditá-lo, ele tem sim muita relevância, como seu próprio pupilo, Clover Karim, postou em sua rede social após o falecimento de Derek, falando que sim, ele era muito mais do que apenas um diretor de arte, provando que sim, ele tinha grande participação ativa na história, logo, por isso ele é relevante. Diferente, por exemplo, do Thomas Perkins, que foi um dos designers lá do clássico. Nossas perguntas a ele se resumem a informações sobre os aliens que ele desenhou, e não em decisões de história, já que ele não era ligado nessa parte. O Derek era tão relevante que graças a ele tivemos aliens que foram citados lá no clássico trazidos de volta, como o Espantoide e o Atômico. E ele também diz que se ele tivesse conhecimento de que o Ken tivesse uma irmã chamada Gwendolyn, ela teria sido trazida em Omniverse. Ou seja, tudo que o Derek disser que não possa ser provado como errado é considerado canon e está certo na série. E o que temos que entender aqui é que ele dizer que a opinião do Duncan só vale pro reboot é uma opinião dele e não um fato, já que as informações de Full Blown que o Duncan traz são bem relevantes e fazem sentido com a série, embora ainda assim o Derek não diga que eles não existam, a única resposta dele é que ele não sabe, que não tem pistas. Porém, o Duncan afirmar a essência deles é pista o suficiente de que os Full Blowns de fato existam. Descendo para a próxima camada, temos dois tópicos que podemos explicar ao mesmo tempo, que é a porcentagem do Ben nos aliens e também os aliens resfriados. Para isso, temos que começar falando das afirmações do Duncan. Primeiro foi perguntado a ele se o Ben tem um resfriado, então os aliens também terão. Isso é graças a 1% de DNA que fica nos aliens? Ele respondeu que na série clássica eles já fizeram um episódio que explica como o resfriado afeta as espécies alienígenas, afetando cada alien de maneira diferente. Depois a pergunta continua, sim, isso faz sentido, até porque os aliens teriam os mesmos sintomas que o humano não seria criativo, mas o que eu quero dizer é, o vírus passou para os aliens por causa que ele agiu no 1% de DNA do Ben que fica neles? O Duncan então responde, enquanto alguns vírus requerem uma espécie cruzada para infectar uma nova espécie hospedeira, outros vírus podem afetar múltiplas espécies. Em resumo, depende do vírus. Mas respondendo a sua pergunta de maneira direta, em alguns casos sim. Com essa resposta, ficamos então com duas hipóteses sobre o vírus passar do Ben para o alien graças à espécie cruzada ou o vírus por natureza poder infectar os aliens. Porém, como estamos falando do vírus da gripe, sabemos que ele pode sim ser passado de uma espécie para outra através da espécie cruzada, ou seja, 1% de DNA do Ben passava o vírus para os aliens. Porém, temos o caso do Fantasmático, já que ele desde o clássico é um alien full blown, logo não tem a porcentagem do Ben ali. Ou seja, caso o Ben virasse o Fantasmático naquele episódio, ele não estaria resfriado, já que não teria como passar o vírus. E mesmo se o caso fosse o vírus que infecta múltiplas espécies, também não seria capaz de passar para o Fantasmático, já que não teria DNA do Ben infectado para fazer isso. Mas ainda assim, ele poderia vir adquirir o vírus em outros locais, já que ele infecta múltiplas espécies, isso considerando teoricamente que ele infecte Ignoritas também. Mas no fim das contas, o que isso quer dizer é que o Fantasmático não pode ser infectado pelo vírus, já que ele é full blown. E enquanto isso, a resposta do Duncan ajuda a gente a entender outra coisa, já que ele responde que sim, depende do 1% de DNA, o que mostra que os aliens que foram infectados pelo vírus, a porcentagem do Ben que tinha neles era de fato 1%. Porém, isso não quer dizer que todos os aliens tenham 1%. A gente só pode confirmar isso baseado na resposta do Duncan, que fala que o resfriado passa pelo 1%. Logo, os aliens infectados no clássico, que são Chama, Quatro Braços e Besta, definitivamente tem esse 1%, mas outros aliens podem ter porcentagens diferentes, podendo talvez ser até maiores. Em Força Alienígena, o Ben fica resfriado novamente, e ele se transforma em alguns aliens lá também, como o Normossauro, Eco e o Diamante. E o caso do Diamante é um pouco curioso, já que o Tetrax fala que ele nunca ficou resfriado. Isso pode ter alguns motivos, seja o fato de que Petrosapiens não possam ficar doentes, e o Diamante
diamante ficou por causa da porcentagem de DNA do Ben, ou só que o Tetrax tem um bom sistema imunológico, ou nunca tem entrado em contato com o vírus, já que ele vive muito mais no espaço, o que pra mim faz muito mais sentido do que eles serem imunes, mas ainda assim o próprio Ben questiona como uma forma de vida de silício pode ficar resfriada. Mas se formos ver, até o Shaman, que tem plasma em seu corpo, conseguiu ficar resfriado, e o resfriado não afetou de maneira bem diferente do convencional. Logo, podemos ver que não seria impossível o diamante ficar resfriado de fato. E é claro que dessa vez os aliens ficaram com sintomas parecidos com os seres humanos. De fato, isso vem de restrições da série, já que até o Vilgax ficou com sintoma de resfriado comum, embora dentro da lore é como se esses aliens ficassem doentes realmente desse jeito, mas ainda assim contendo seus contextos da espécie, com o diamante espirrando cristais, o Eco-Eco espirrando gritos sônicos e o Enormossauro uma grande quantidade de catarro para cobrir o carro do Kevin inteiro. E voltando à resposta do Duncan, isso revela que esses aliens que aparecem em Força Alienígena resfriados também tem um 1% falado antes. Embora temos que fazer algumas ressalvas em relação ao diamante que iremos fazer agora no próximo tópico, fusões. Primeiro temos que entender uma confusão que existe na fandom entre híbrido e fusão. O diamante cromatizado, ele é um híbrido de Petrosapien e Crystal Sapien, mas ele não é uma fusão, já que não é 50-50. A parte do cromático aprimorou ele, deixando ele mais forte, e vemos que ele tem agora o poder de absorver e registrar energia, já que o que tínhamos confirmado sobre o diamante até agora é que ele é capaz de absorver energia com seus cristais e refratá-la. Agora, entrando na parte em si das fusões, temos que entender que toda fusão é híbrido, mas nem todo híbrido é fusão. É a mesma coisa de todo elefante é um mamífero, mas nem todo mamífero é um elefante. O primeiro ponto que eu quero entrar aqui é o Nanomech, já que pela fandom ele nunca é considerado uma fusão, mas de fato ele é. Tá que ele não é uma transformação do Biomnitrix, nenhuma gerada pelo bug lá do clássico, mas ainda assim ele é uma mistura de 50-50, ele é 50% humano e 50% nanochip. Isso faz dele de fato uma fusão, e ainda assim uma fusão equilibrada, já que é 50-50 de cada DNA. Algo semelhante até mesmo acontece no Reboot, onde em um episódio o Ben vira algumas fusões de aliens, e que são chamadas de fusões. Porém, quando olhamos para os aliens do Antitrix do Kevin, a gente não chama eles comumente de fusões, mas ainda assim eles são a mistura de mais de um DNA em cada alien. Logo, tecnicamente, sim, eles são fusões também. Mas enfim, o que isso tudo tem a ver com Full Blown? Bem, lá no clássico, as fusões eram algo bem perigoso, já que elas eram desequilibradas. Até mesmo quando vemos o Max lançado pelo raio mutante, ele meio que se funde com o Leptopterrano, mas ele não se parece nada com um. E até mesmo as transformações do Ben eram desequilibradas, já que, por exemplo, o Sectobraços não conseguia nem voar. Quando falamos das fusões equilibradas, temos que entender que ambas têm a mesma porcentagem, porém, considerando que elas manteriam 1% de DNA do Ben, elas possuiriam 49,5% de cada alien, até porque não faria sentido somar a quantidade de Ben ali, já que continua sendo uma transformação dele, logo 1% já seria o suficiente. E agora, voltando para as falas do Duncan, temos uma continuação de antes, já que é perguntado novamente qual seria a exata porcentagem do Ben nos aliens, algo entre 1 a 10%, e o Duncan apenas responde que é suficiente para o Ben manter a consciência. Logo, não temos o número exato, mas sabemos que ele pode variar, já que o Duncan não afirmou o contrário. O fato é que não pode ser uma grande porcentagem. E voltando no que a gente definiu entre híbrido e fusão, o Nanomech, por ser 50% Ben, ele é uma fusão, mas temos o Ultra T, e ele é mais híbrido que os outros aliens, já que ele tem maior porcentagem, até por isso ele mantém a voz do Ben, sendo isso confirmado em um pop-up onde diz que o DNA mecamorfo galvânico não consegue se mesclar muito bem ao DNA orgânico, e isso até complementa o outro pop-up que diz que os DNAs fazem uma mistura, o DNA do alien com o DNA do Ben, e por causa disso que tecnicamente os aliens são híbridos, porque essa pequena porcentagem de Ben ainda está lá, exceto óbvio nos Full Blowns. Ou seja, o Ultra T nos prova que os outros aliens possuem uma pequena porção, já que ele possui muito mais, porém não tanto quanto o Nanomech, já que o Nanomech chega a 50%, sendo de fato uma fusão. O Ultra T pode ter algo entre 20 e 30%, por exemplo, o que é o suficiente para ele ser diferente dos outros, tendo a mesma voz do Ben, mas não ainda assim uma fusão de fato. Logo, voltando a falar das fusões de fato, definimos antes que elas possuem 49,5% de cada alien e 1% do Ben. Isso vale, é claro, apenas para as fusões que utilizam aliens que a gente tem certeza que precisam apenas de 1% do Ben, como por exemplo o 4 Normossauro, já que a gente já viu antes que tanto o 4 braços quanto o Normossauro tem 1%. Porém, a teoria que vamos entrar aqui é que na verdade as fusões são todas Full Blown. Isso vem da ideia de que o Ben 10.000 de Omniverse, ele possui o Biomnitrix, que tem o controle mestre,
mestre, e o controle mestre inibe o problema de full blowns, já que sabemos que se o Ben ficar mais de 10 minutos transformado, ele poderia ser controlado pela mente do alien. Porém, com o controle mestre não há esse problema, e também como o Omnitrix evolui e se aprimora, sabemos que o controle mestre do Ben 10.000 provavelmente é muito superior que era no clássico, até porque o protótipo era bem defeituoso, logo o controle mestre dele não tinha todas as funções que ele poderia ter. Inclusive tem um vídeo aqui no canal do Daniel que fala tudo que o controle mestre pode fazer, o link vai estar aí no izinho. O fato é que é totalmente possível que as fusões sejam 50-50 e não precisa do DNA do Ben, já que ele estaria protegido pelo Bio-Omnitrix, até porque o próprio Omnitrix definitivo em Omniverse já protege o Ben dos problemas dos full blowns. E agora voltamos para o diamante cromatizado, que pode ser a solução para isso tudo. Quando ele surge em Força Alienígena, temos que lembrar que o Omnitrix naquele tempo estava bugado. Logo, se o diamante cromatizado foi gerado apenas pelo Omnitrix, ele pode ser problemático. Logo, fazendo uma suposição aqui, o Omnitrix pode ter criado ele através do modo de segurança de uma maneira errada, fazendo ele ser, por exemplo, 70% diamante e 30% cromático. Claro, isso é apenas um exemplo. Nesse caso, não teria a porcentagem do Ben aí no meio, logo não teria como ele ter ficado resfriado no outro episódio. Ou seja, por mais que o cromático possa ser um full blow como comentamos anteriormente, o diamante cromatizado não necessariamente é. E há uma grande possibilidade que a criação do diamante cromatizado tenha também a ajuda do Sujilite e não apenas o Omnitrix fazendo aquilo sozinho. E até vemos depois que o diamante cromatizado consegue usar o cristal de backup do Sujilite, e os Petrosapiens que são recriados nesse momento estão todos cromatizados também. O que isso dá a entender é que o Sujilite tem sim participação no diamante cromatizado, tanto que ele é retirado de dentro dele. Além de que é confirmado que o Azimuth sabe por que o diamante cromatizado existe, e se ele permitiu que ele se mantivesse assim até o final de UAF, isso quer dizer que não era algo não natural ou pelo menos não algo antiético. Logo, tudo isso nos leva a crer que sim tem a ver com o DNA e poderes do Sujilite, com a genética dele prevalecendo e realizando a ressuscitação. Tudo isso tem a ver inclusive com a própria lore do Sujilite, dele ser baseado em Jesus Cristo, sendo o grande salvador de Petrópolis, até fazendo a pose da cruz ao reviver o planeta. E tanto que o cromático morreu e depois ressuscitou como diamante cromatizado. Mas você pode se perguntar por que o Omniverse ele não tá mais cromatizado? Bem, não temos como saber ao certo, já que agora ele está de roupa, então a cromatização pode estar por baixo ele ainda, embora ele não tenha mais a parte na cabeça, mas os outros Petrosapiens também não tinham, logo ele pode ter ficado mais semelhante a eles, tanto por alteração dos Sapiens Celestiais, tanto do Omnitrix. Outra possibilidade é que o diamante tradicional e o diamante cromatizado sejam duas transformações diferentes no Omnitrix, com ele estando ou bloqueado ou desbloqueado e o Ben apenas não use, assim como o Gluton Puro e o Gluton Turvo são duas transformações separadas. E isso seria possível já que os Petrosapiens que foram recriados pelo cristal estariam todos cromatizados, mas ainda existiriam outros que não estão, como por exemplo o próprio Tetrax, já que ele não foi destruído junto com o planeta. O ponto a entender aqui é que por causa da influência do Sujilite, o diamante cromatizado pode ser uma fusão sem ser full blown, ou seja, mantendo a porcentagem do Ben ali, assim como as outras fusões também poderiam ter, né? Porque o controle mestre faz com que seja possível que as fusões não tenham a porcentagem do Ben que elas realmente não teriam. De fato, as possibilidades estão aí, e no caso do diamante cromatizado, quem teria colocado o DNA do Ben ali teria sido o próprio Sujilite, já sabendo das consequências que um full blown poderia causar. E a influência do Sujilite é lógica, senão não faria sentido ele sair de dentro do diamante cromatizado. Tanto que depois que o Ben perdeu o cromático, ele nem conseguia mais se transformar no alien. Ao apertar no holograma do cromático, o Ben vira o diamante cromatizado, já que o DNA dele está ali dentro. E só depois que ele é retirado, o Omnitrix consegue escanear ocultamente Sujilite e recuperar a transformação. E isso tudo implica porque o cromático pode ser o full blown, toda essa capacidade de manipulação da transformação e do DNA para poder criar o diamante cromatizado, embora ainda assim o diamante cromatizado continuasse sendo não full blown, tendo a porcentagem de DNA do Ben. E é claro, sendo de fato um híbrido e não uma fusão meio a meio, já que senão ele teria todos os poderes que o cromático tem, mas ele não demonstra tudo, ele é mais limitado. Logo, concluindo, o diamante cromatizado é um híbrido e não é full blown, e também é por isso que ele consegue ficar resfriado. A complexidade do DNA.
Galera, nessa camada a gente vai entender porque é que o DNA dos alienígenas Full-Blaus são complexos. O Vini falou na camada anterior sobre a questão do cromático, né, que o Sugilite, ele foi o responsável aí, né, pela cromatização do diamante. Então, a gente pode acreditar que se ele for Full-Blau, realmente, de fato, então tem uma complexidade no DNA dele. Mas vamos falando dos que a gente sabe, né, que é confirmado aí, comprovado, que são Full-Blau, que no caso, Fantasmático e Feedback. Cara, o DNA Ectonurite, por que você acha que ele é complexo? Cara, simplesmente, ele vive em um sistema que tem um baita sol de antimatéria. Vamos pro contra-ataca. Esse sol aqui que aparece, tá vendo esse sol aqui? É um sol de antimatéria, cara. E a espécie do fantasmático, os Ectonurites, são adaptados a esse sol de antimatéria. Aí você fala, Daniel, e por que as outras não são? Simplesmente a gente pode pegar uma tese, né, de que é porque o sol de antimatéria que existe no sistema Anor, ele é mais próximo de Anorfeitos, entendeu? Porque esse sol de antimatéria que adapta o DNA ali para ele ter essa composição ectoplasmática, isso explica os poderes fantasmagóricos. Então isso dá uma complexidade muito grande para o DNA, fazendo assim com que os Ectonurites sejam imortais. O Zskar, ele não pode morrer, entendeu? Quando ele foi destruído pelo Ben, né, ele abriu lá as cortinas no final do episódio Ataque do Fantasmático, e aí o sol destruiu o Zskar, ele não morreu ali, entendeu? Por causa que os vestígios de um Ectonurite existem em alguns filamentos de DNA. Os vestígios de um Ectonurite existem mesmo em alguns filamentos de DNA. E através de fontes externas ele pode ser revivido, como o maquinário do Victor, né? Ele reuniu ali as partículas que ainda tinham naquele ambiente, que eram dos Skar, e aí reuniu todos assim, reanimando os Skar, porque ele não estava morto, ele estava vivo, a consciência dele ainda existia ali, entendeu? Então por isso que eu digo que o DNA do Ectonurite, que é um alien Full-Blau do fantasmático, é complexo. Do mesmo jeito é pro Feedback. Por que é que um condutóide ele tem o DNA complexo? Lembra que a gente falou das exceções, né? O Ectonurite e o condutóide são exceções. A regra, né, dos aliens tem uma pequena parcela de DNA. Foi perguntado ao Duncan por que o Feedback é exceção e ele respondeu simplesmente que é por conta do DNA condutóide. Tem uma complexidade que existe ali naquele DNA. E se a gente for para analisar ali a lore, o contexto da espécie, do Homeworld, né, que existe lá no Omniverse Brief, que descreve para nós que os condutóides são uma espécie que eles são solitários, porque eles não podem passar muito tempo juntos. Isso faz eles serem seres não sociáveis, né? Porque os machos da espécie são carregados negativamente, enquanto as fêmeas são carregadas positivamente. Então, se muitos machos ocuparem a mesma área por um longo período de tempo, o arco resultante pode destruir todos eles. O mesmo vale com as fêmeas, entendeu? Aí, como consequência disso, os grupos sociais são potencialmente devastadores, né? Os condutóides tendem a ser criaturas solitárias, cara. Só que aí você pergunta, mas Daniel, o Feedback, ele não demonstrou isso. Ele não demonstrou ser uma criatura solitária, não sociável. Você vê que quando o Ben se transforma no Feedback, ele fica mais confiante. Por quê? Não por causa do Full-Blau em si, mas por causa do ápice da espécie. Porque assim, essa explicação aí, né, de que os condutores eles são não sociáveis e tudo, tem a ver com epigenética, entendeu? Então tem tudo a ver sim com a questão do DNA. Por quê? Vamos supor que quando os condutóides, os primeiros condutóides, eles nasceram e tudo mais, aí eles eram de boa, né? Eles não eram para baixo, nem nada. Só que com o tempo, quando eles foram descobrindo como é que funciona a biologia deles, né? Que eles não podem ficar muito tempo próximos, senão eles podem explodir e tudo mais. Aí isso foi fazendo com que eles fossem mais antissociais. E isso foi sendo carregado no DNA, na genética deles, fazendo com que os próximos descendentes, eles também fossem assim, entendeu? Então isso é epigenética. E o Feedback, ele ainda tem esse mesmo DNA, porém, ele não mantém esse antissocialismo justamente por causa do ápice da espécie, entendeu? Onde ele está no totalitário, de onde a espécie pode atingir tanto uma melhora psicológica, que de fato aconteceu com o Feedback, né? Ele é muito confiante, então é uma melhora no psicológico dele, quanto potencialmente no quesito poderes. E a gente vê que o Feedback demonstrou feitos muito poderosos e é até confirmado também, né? O Duncan Roleal confirma que ele pode absorver níveis multiversais de energia e tem até conceitos cósmicos também, como ele se origina das nebulosas de Teslavor, né? E nebulosas no conceito de Ben 10 são sim algo cósmico, né? As próprias tempestades cósmicas, né, que aparecem até no jogo Ben 10 Ultimate Alien Force Destruction, elas são as nebulosas, entendeu? E a gente sabe que os Tokushas são originados de lá, eles são muito poderosos, então quanto mais os condutóides, até porque existe uma teoria
dentro do universo Ben 10 de que eles estão relacionados à formação estelar, entendeu? Tipo assim, é uma teoria? Mas é igual à teoria da relatividade. Ela é uma teoria sim, mas não deixa de ser verdade. Então a gente pode sim acreditar que os quantoides estão envolvidos nisso, justamente por eles serem muito poderosos. Imagina, eles estar relacionados à formação das estrelas, a estrela que a gente vê ali no céu, quando a gente assiste Ben 10, o Sol, porque o Sol é uma estrela, né? Então tudo isso está relacionado à espécie do feedback, os condutoides. Então isso é muito legal, galera. Então isso mostra o tanto de complexidade que existe no DNA desses alienígenas bem desenvolvidos. Ultra T destrói o multiverso. Bom, galera, tem um vídeo todo do meu canal sobre isso aqui, porém agora a gente tem informações mais atualizadas, não é? Do que naquela época. Então, assim, isso vamos começar explicando através de uma curiosidade de um pop-up do clássico, que fala que os mecamorfos galvânicos têm em sua programação um mapa de tecnologias alienígenas. Ou seja, é por isso que o chip ele pode se transformar em tecnologias, pode se transformar numa nave, pode se transformar numa torradeira, pode se transformar em várias tecnologias sem ter que aprimorar, porque na programação dos mecamorfos já tem isso, não precisa eles ter que chegar numa tecnologia e incrementar e tudo ali para poder se transformar nela. Não, eles podem se transformar por conta própria. Isso também é mostrado pelo guarda do Azimuth lá no Sacrifício Supremo. É um Omniverse também, né? Mostrado guardas do Azimuth também, não sei se era o mesmo personagem ou era outros guardas, né? Mas eles conseguiram transformar o braço dele numa lanterna ali quando o Malware foi invadir o museu de Galvan Prime, né? Enfim, eles podem fazer isso. E o Ultra T, ele pode fazer isso? Segundo Duncan Royal, que é o criador de Ben 10, sim, ele pode. Mas o que é que isso tem a ver com o Fublau? É que existem duas teses, que o Ultra T poderia fazer isso, de se transformar nas tecnologias sem ter que aprimorar, se ele fosse o Ultra T Fublau, e a segunda tese é que ele pode fazer isso mesmo sem ser Fublau. Porque assim, galera, a gente sabe que o Ultra T, ele é um dos aliens aí que também, né, como foi falado aí ao decorrer do vídeo, ele é um híbrido, porém ele tem um pouco mais de parcela do DNA do Ben do que os outros alienígenas, porque justamente ele tem até a voz do Ben, ele mantém a voz do usuário, já que é confirmado que mecamorfos galvânicos não podem aprimorar tecidos vivos. Claro, né, que não tenham um contexto mecânico. O Ben, ele é um ser humano, assim, ele não tem contexto mecânico. Agora, por exemplo, se um cronossapiano ou o Rex, né, o Rex Salazar, eles se transformarem no Ultra T através do Omnitrix, né, eles tiverem ali pegar o Omnitrix, Ultra T, por eles terem contextos mecânicos, eles não vão manter a voz do portador, eles vão ter uma voz própria ali, assim como todos os alienígenas, né? O Ben se transforma nos alienígenas, ele muda a voz, tem uma voz própria para transformação, baseado na biologia da espécie e tudo mais. Mas sobre esse poder de se transformar nas tecnologias, tem que falar uma coisa que o Dexter White, ele considerava como um erro, entendeu? Que ele dizia assim, não, o mecamorfo galvânicos, eles não podem fazer isso, isso aí é um erro. Se você for na onda do Derek, aí você vai considerar que esse episódio aí, o Sacrifício Supremo, ele é ou não canônico ou semi-canônico. Tipo, você considera que ele existe, só que menos essa cena aí do mecamorfo galvânico se transformando nas tecnologias sem ter que aprimorar. Só que isso é meio paia, por causa que aí você vai desconsiderar o desenvolvimento do Kevin, entendeu? Porque é nessa cena aí que ele tá lutando com o guarda do Azimuth que ele fala lá sobre ele considerar o Ben o melhor amigo dele e tudo. Mesmo ele tendo zoado o Super Omnitrix, ele sempre honrou e foi leal a ele. Cara, essa cena é de arrepiar, é muito boa, né? E o Azimuth fala que o Kevin tem uma evolução nessa cena, entendeu? Eu não consigo desconsiderar ela. Então, o guarda do Azimuth, sim, ele pode fazer isso, de se transformar nas tecnologias, assim como o Chip também pode. Porém, no caso do guarda do Azimuth, galera, a gente tem que lembrar que ele é um guarda do Azimuth, o primeiro pensador, ele não é pouca coisa, entendeu? Então, é lógico que ele pode fazer aquilo ali, por causa que ele deve ter um treinamento, aquelas coisas todas. Então, tanto ele quanto outros guardas, né, porque o Azimuth deve ter outros guardas mecamorfos, eles têm essa capacidade de fazer isso, por causa de treinamento e tudo mais. A gente poderia pensar que isso seria o mesmo caso do Ultra T, tipo, ele não precisa ser um Fublau para ele se transformar nas tecnologias sem aprimorar. Então é só o Ben ele passar bastante tempo transformado ali no Ultra T, que ele vai desenvolvendo esse poder, assim também poderia se transformar nas tecnologias sem aprimorá-las. Por quê? Porque a tese que fala que ele tem esse poder sem ser Fublau
Diz que é porque isso dos Mechamorphs não poderem atualizar tecidos vivos só conta pra voz, é uma explicação que só justifica a voz do Ultra T ser a mesma do Ben. Agora em relação a poder não, o Ultra T pode fazer isso, só não foi mostrado. Ou talvez o Ben ele não saiba porque ele ainda não desenvolveu esses poderes e tudo mais, teria que treinar. E bem, qual é a conclusão disso aqui? Qual a afirmação qual das duas teses estaria mais certa? O que faz o Ultra T destruir o multiverso? E por que ele destruiria o multiverso? Calma que eu vou explicar. O fato é que o Ultra T, ele é o alien mais anti-Fublau de todos. Se você pensar, ele é o único alien que o Ben, ele pode ficar muito tempo transformado ali de boa e não vai acontecer nada, tipo, porque o motivo de ter a trava de segurança, né, do Ben, ele ter um limite de tempo ali para se transformar, é por causa que se ele passar muito tempo transformado, aí o DNA alienígena vai tomar consciência, né, e não vai existir mais o Ben. O DNA do alienígena vai se sobrepor sobre o DNA do Ben e assim não vai ter mais o DNA do usuário, nem a consciência, nem a personalidade, não. Vai ser só o alienígena ali, que tanto que isso que era o plano do Ion lá no Corrida contra o Tempo. Assim o DNA alienígena que está preso dentro do Omnitrix não domina quando você o ativa. Só que no caso do Ultra T não tinha como isso acontecer, entendeu? Por quê? Porque como é que o DNA do Mechamorph Quântico ia se sobrepor o do Ben, sendo que ele não consegue atualizar tecido vivo, entendeu? Então não tinha como. Ou seja, nem que o Ben quisesse, né? Não sei porque ele iria querer fazer isso, mas se ele quisesse se transformar num Fublau, no Ultra T Fublau, não teria como. Já que o Ultra T é o alien mais anti-Fublau que existe. Porque sim, ele é incompleto. Ele não chega a ser tão incompleto que nem o Nanomech, né? Porque o Nanomech, ele é uma fusão, né? O Nanomech é 50% humano, 50% nanochip. O Ultra T não. O Ultra T, ele permanece sendo um híbrido, só que ele tem mais do Ben ali do que dos Mechamorphs Quânticos. Então é por isso que ele não conseguiria utilizar esses poderes de se transformar em uma tecnologia sem aprimorar. Então ele teria que ser um Mechamorph 100%, ou seja, teria que ser o Ultra T Fublau. Então é isso que a gente pode tomar como verdade do que o Duncan Roleal falou, que o Ultra T poderia usar esses poderes, é que o Ultra T teria que ser Fublau, teria que ser 100% um Mechamorph Quântico desenvolvido, e através disso aí ele poderia se transformar em tecnologias alienígenas, que isso inclui a bomba relógio cronossapiana. Sim, ele poderia se transformar nessa bomba, já que os cronossapianos são alienígenas e a bomba relógio cronossapiana é uma arma, entendeu? Então é através disso aí que o Ultra T ele poderia destruir o multiverso, entendeu? Só que claro que os Mechamorphs não iam querer fazer isso, não teria nem motivo, né? A não ser eles se transformarem, né, na bomba relógio cronossapiana para reverter ali o efeito, né? E fazer todo mundo voltar à vida e tudo, sabe? Poderiam fazer isso sim, mas isso não deixa de ser verdade, né? Que ele teria essa capacidade, né? Esse poder potencial de destruir o multiverso se fosse o Ultra T Fublau. O Omnitrix está matando Ben. Isso é uma teoria de que o Omnitrix protótipo do clássico, né, ele estaria destruindo os telômeros do Ben. E pouco a pouco que o Ben fosse se transformando nos alienígenas e aí voltando à forma humana, quando ele voltasse à forma humana, ele estaria sendo cada vez mais destruído aos poucos, entendeu? Tanto que era muito perigoso os episódios que o Ben ele ficou muito tempo transformado, preso nos alienígenas, como no Massa Cinzenta, como no Clone. E pior ainda, quando ele se transforma nos aliens Fublau. Porque quando o Ben vira o feedback ou o fantasmático, daí depois ele tem que, o Omnitrix ele transformar o Ben na sua forma humana novamente, né? Depois que o tempo do Omnitrix acaba. Então, assim, de onde é que ele vai tirar o DNA do Ben para transformá-lo de volta ao normal, sendo que não mantém, né? Quando ele se transforma nos aliens Fublau. Então ele teria que tirar do próprio Omnitrix e isso aí gastaria mais Omni-energia, assim fazendo com que destruísse cada vez mais os telômeros do Ben, entendeu? Então o alien Fublau é bem mais perigoso nesse sentido, nessa teoria. Claro que depois, né, porque o Omnitrix protótipo é o mais fraquinho, entendeu? Mas depois, né, o Omnitrix recalibrado, o Super Omnitrix e principalmente o Omnitrix definitivo não teria mais esse problema. O definitivo teria os counters ali, funcionando de uma maneira que se o Ben levar uma pancada, aí ele já se destransforma do alienígena, volta a ser o Ben. E na maioria das vezes ele não sente a dor, né? Como se tivesse um reset, né, da dor, a não ser que a pancada seja muito forte, né? Quando
quando ele se transformar na forma humana, ele ainda vai sentir a dor. E ele tem os counters até mesmo do Ben ficar transformado muito tempo no alienígena. Isso é uma coisa que o próprio controle mestre também tem. Ele dá esse poder do Ben, ele ficar muito tempo transformado sem problema nenhum. Eu tô considerando o controle mestre, por exemplo, do Força Alienígena, né? Ou dos Ben 10.000, já que ali é o controle mestre, assim, full power, entendeu? É o total controle mestre. E não o controle mestre mostrado lá no clássico, né? No episódio de Volta com a Vingança, que ali é como se fosse um pseudo controle mestre. Tanto que o Ben, ele só tinha os 11 alienígenas que ele estava disponível na época. Então significa que o Omnitrix Proto-Planeta poderia rolar esse problema, esse perigo de estar muito tempo transformado no alien. E essa é uma teoria bem famosa na Fandom, né? Tanto que foi apresentada por muitos canais, como o canal do Linkzinho, o canal Sabedoria, e de forma contextual aqui no canal, nesse vídeo aqui agora, e também no vídeo da teoria Ultra Suprema. E na próxima camada nós temos Fullblau a implorar por problemas. Primeiro vemos como foi a perda do feedback. Todo esse evento fez o Ben ficar com uma pseudo-depressão, e inclusive isso foi planejado por Dwayne McDuff e Glenn Murakami como o motivo de por que o Ben tiraria o Omnitrix. Embora que com o falecimento da Wayne isso nunca tenha sido confirmado de fato, já que a Cartoon não seguiu deixando essa ideia clara. Então dá pra gente teorizar que foi esse motivo, mas podem haver outros também, como por exemplo, como dito antes, o Omnitrix estar matando o Ben. Tanto que a Gwen até diz que foi difícil pra eles tirarem o Omnitrix na época, provavelmente precisando até da ajuda do Azimuth. Fato é que o feedback causou uma depressão muito forte no Ben, o que fazia ele nem ao menos querer conversar sobre o assunto, e com ele depois finalmente se perdoando, o feedback conseguiu voltar. E Fullblau a implorar por problemas por causa disso. Fullblau sempre vai dar algum problema, já que o alien não é uma casca vazia pra você controlar, ele ainda vai ter a sua consciência que eventualmente vai despertar, e a partir daí o Ben sumiria e seria controlado pelo alien, tanto que isso acontece em Cidade Fantasma de Força Alienígena, onde o Ciscar consegue tomar a consciência, porém ele é impedido pelo Vilgax ao liberar a luz depois, e nesse momento o Ben consegue retornar e voltar ao normal. E na camada seguinte temos se os Supremos são Fullblau. Essa é uma tese que faz sentido, até porque eles demonstram sintomas de Fullblau, como vemos a consciência do Dinossauro Supremo consegue tomar posse em um determinado momento, o que até dá origem aos Supremos Sapientes, algo um pouco semelhante com o Fantasmático. Sabemos através de informações do Dwayne que os Supremos gastavam muito mais bateria do Super Omnitrix, logo não tinha como o Ben ficar mais de 10 minutos transformados neles, então como eles poderiam ser Fullblauns? Isso viria de seu DNA complexo, embora sabemos que depois o Azimuth colocou alguma proteção referente a isso não quer dizer que ele colocou a porcentagem do Ben nos Supremos, e sim que ele teria feito algo semelhante ao que acontece com o Feedback, o Fantasmático e o Omniverse. Eles têm uma proteção, mas ainda são Fullblauns, já que não tem como um alien Fullblaun deixar de ser Fullblaun, seu DNA continua sendo complexo de qualquer jeito. A questão é que o Azimuth mesmo disse que Supremos é implorar por problemas. E com função evolutiva, é pedir problema. O fato deles serem Fullblaun foi o que fez eles criarem vida dentro do relógio, e o contexto deles serem Fullblauns também está relacionado ao pior cenário possível, já que dentro da simulação não é o Ben transformado ali, é de fato o DNA do Enormossauro, que então vai viver a sua vida e ir procriando por milhões de anos até chegar na forma suprema evoluída. Logo, a porcentagem de DNA do Ben não está presente na simulação, e mesmo se tivesse, nesses milhões de anos é claro que isso iria se perder, já que evolutivamente não faria sentido essa porcentagem continuar ali. Logo por isso que o Supremo seria o Fullblaun. Foi planejado desde sempre. Bom, por que esse assunto tá nas camadas mais obscuras desse iceberg? Porque é obscuro, cara, você pensar que isso foi planejado desde o começo de Ben 10. Tipo, claro que não tudo, tudo em relação a Fullblau, como as coisas que foram explicadas nesse vídeo, como Ultra T Fullblau poderia destruir o multiverso por causa que ele pode se transformar na bomba relógio cronossapiana. Tá, isso aí da bomba relógio cronossapiana só surgiu a partir de Omniverse, né? Porque não tinha antes a bomba relógio cronossapiana antes de Omniverse. O Feedback ser um alien Fullblau também surgiu a partir de Omniverse, já que ele é um alien apresentado para nós nessa série. Mas o fato é que existe um pop-up que confirma para nós sobre as transformações dos bens serem híbridos e tudo mais, né? Toda aquela coisa que eu expliquei, né? Dos aliens ter a porção do DNA do bem que contém a consciência, memória e personalidade. E o que o Duncan Ronell trouxe para nós foi a explicação sobre a exceção dessa informação do pop-up, entendeu? Que existem aí espécies que não seguem isso e manter a porção do DNA do bem, no caso, Feedback Fantasmático e algumas outras. Fullblau são mais poderosos. Assim, galera, vamos explicar isso aí. Não necessariamente pelos aliens serem Fullblaus eles se
tornam mais poderosos. No caso do feedback, por exemplo, eu falei toda a questão, né, que a espécie dele, pela epigenética, eles são antissociais e isso os torna depressivo. O feedback, por ser o ápice da espécie, ele se torna confiante. Então, o que torna o feedback muito poderoso, mais poderoso do que os outros condutoides, é o fato dele ser muito confiante, que provém do ápice da espécie, entendeu? Mesmo que ele fosse um alienígena que, mesmo se ele continuasse sendo full blau e não fosse um condutoide ápice da espécie, ele continuaria sendo 100% condutoide, porém ele não seria confiante, entendeu? Ele teria a mesma personalidade dos outros condutóides, seria depressivo e tudo mais, assim não fazendo ele atingir o potencial máximo dele. E no caso do fantasmático, a gente sabe que ele é full blau por causa da parcela do DNA dos Ské, né? Ele é uma cópia genética do DNA dos Ské. Isso faz com que ele tenha o potencial de superar os Ské, porque os Ské ele é um ectolord, né? Ele é o ectonorita mais poderoso, entendeu? Então nem o fantasmático no momento ele não conseguiu ser mais poderoso, superar os Ské, entendeu? Só que ele tem o potencial para fazer isso por causa que ele é o ápice da espécie. Mas se ele fosse um outro ectonorite, ainda assim seria full blau? Seria, né? Que o fato dele ser full blau não é exclusivamente dos Ské, entendeu? Mas é o DNA ectonorite em si, porque como foi explicado nas camadas anteriores, tem a complexidade do DNA, que é envolvido nessa questão de ser full blau. Mas ele não teria o mesmo potencial genético do que ele tem agora, sendo uma cópia genética dos Ské, que é o ectolord, o ectonorite mais bambambam, rei da cocada preta e o mestre de todos. Sendo considerado até uma entidade no universo Ben 10, o cara é imortal, mano. Os Ské é massa demais. E descemos para a última camada, onde iremos falar primeiro sobre Ben Ion. Ele é a transformação de Ben em um croniano e pode ser o full blau que deu certo, no sentido de ter conseguido dominar o corpo de seu usuário. Até porque o próprio Duncan havia falado que existem outros full blaus além de fantasmático e feedback, então o Ion provavelmente é um deles. Porém, antes temos que esclarecer uma coisa: no filme Ben 10 Corrida contra o Tempo, o Ion é declarado como um croniano, porém a partir de seu retorno em Supremacia Alienígena no episódio Ben 10 Retorna, ele é revelado como um Ben alternativo. Isso por muito tempo foi considerado um retcon, inclusive até mesmo pelo Derek, que afirma que o Ion é na verdade apenas um Ben alternativo. Porém, o próprio Derek também diz que ele não conhece a história e motivações do Ion, logo ele não é uma fonte muito confiável sobre o assunto. Por isso nossa teoria explica por que o Ion ele é um Ben alternativo, mas ao mesmo tempo é um croniano. Tanto que nas próprias informações do DVD de Supremacia Alienígena, que é onde ele é revelado como um Ben alternativo, ali ele ainda assim é listado como um croniano. Então vejam esse vídeo a seguir com todas as pistas e depois eu irei explicar. Este lugar já está morrendo para mim. Uma lembrança sumindo. Parte do passado. Eu já sabe de você. Como ele pode saber de mim? Nunca tinha visto ele antes da noite passada. Ele sabe. Ele sabe. O que vai acontecer é inevitável. Não vou deixar você pegar o Omnitrix. Você não tem opção. E eu também não tenho. Agora, Benjamin, eu quero mostrar o futuro para você. Já se perguntou por que o Omnitrix só deixa você se transformar de 10 em 10 minutos? Isso é por segurança. Assim o DNA alienígena que está preso dentro do Omnitrix não domina quando você o ativa. Uma segurança que pode ser retirada se conhecesse o Omnitrix tão bem quanto eu. Você sou eu, Benjamin. Os centros especiais. Somos nós quando éramos crianças. Você fez um feitiço para mostrar o passado? Não, Kevin, era para revelar segredos. Uma criatura da realidade que a Gwen mostrou com o seu feitiço. Como vimos aí, a magia da Gwen, que deveria revelar alguns segredos sobre o Ion, mostra a família Tennyson da dimensão de Corrida contra o Tempo, algo que é confirmado depois pelo professor Paradoxo, que afirma que o Ion é uma criatura daquela dimensão. Isso quer dizer que ele é originário de lá, e como não tem como ter dois bens alternativos vindos do mesmo universo, se o Ben de Corrida contra o Tempo é daquela dimensão e o Ion também, e ele é um bem alternativo, eles têm que ser a mesma pessoa. Mas como
que isso acontece? Bem, o Ion é criado a partir do paradoxo de Bootstrap. Para explicar esse paradoxo, eu darei o seguinte exemplo. Você recebe os planos de como criar a máquina do tempo de seu eu do futuro. A partir daí você utiliza esses planos, cria a máquina do tempo e manda os planos de volta para você mesmo do passado. Porém, da onde saíram os planos originalmente, já que você mesmo utilizou os seus próprios planos do futuro para criar a máquina e poder enviá-los para o passado novamente. É a mesma coisa do Ion, ele não nasce, ele é criado a partir desse paradoxo. E para entendermos isso, veremos como é a trajetória do Ion a partir do ponto de vista dele. Vamos começar pelos eventos do presente de Corrida contra o Tempo, onde o Ben criança é atacado pelo Ion. Ao longo do filme, o Ion vai mexendo no Omnitrix para conseguir inserir seu DNA e desativar a trava de segurança. Quando ele consegue, ele transforma o Ben em Ben Ion, que adquire a sua consciência. Porém, graças a Gwen, o Ben consegue voltar ao normal. E então, outro Ion retorna e é derrotado pelo Ben, sendo jogado nas mãos da Magedon. A partir daí, como sabemos de supremacia, o Ion foi para o multiverso e começou a capturar os Bens, mas voltaremos a falar disso depois. O que realmente importa aqui é o que acontece com o Ben de Corrida contra o Tempo, já que ele ainda mantém o DNA do Ion e a trava de segurança ainda está desativada. Logo, em algum outro momento onde o Ben voltasse a se tornar a transformação Ben Ion, ele perderia o controle novamente, e é isso que acontece. E a partir daí, do ponto de vista dele, ele iria para os eventos de Omniverse. Mas sabemos que em Omniverse, o Ion é jogado de volta para sua própria linha do tempo 2 vezes. A primeira é então a Viu Ben. O que ele faria nesse momento é o que é confirmado em um pop-up, onde ele já tentou atacar o Ben diversas vezes, mas foi impedido pelo paradoxo. É isso que ele faria nessa volta. Depois de passar por isso, ele se aliaria ao Maltruant e até ser traído por ele em fim de uma era no final de Omniverse. Aí ele seria jogado de volta para sua ilha do tempo e ocorreriam os eventos do passado de Corrida contra o Tempo, já que sabemos que a primeira vez que o Ion aparece na ilha do tempo é no passado, onde ele causou diversos desastres naturais e também lutou contra os encanadores. E basicamente seguimos a história do filme a partir daqui, já que ele é derrotado pelos encanadores e é congelado, se libertando no presente do filme. E é aqui que voltamos para o começo da explicação, onde ele vai atacar o Ben, vai colocar seu DNA lá, vai fazer ele se transformar, a Gwen faz ele voltar ao normal e então ele volta e é derrotado pelo Ben novamente. E enfim, ele vai pelo multiverso e começa a absorver os Bens, é assim que ele consegue se rejuvenescer para ter a aparência igual à do Ben 10.000. A partir daí ele ataca o Ben Supremo, engana ele para ser enviado de volta ao passado quando ele tinha 16 anos, e assim ocorrem os eventos do episódio, com o Ion tentando absorver o Ben Prime e o Ben Supremo para conseguir se tornar o mais poderoso. No fim ele é derrotado e o paradoxo afirma que o Ion não existe mais. Ou seja, do ponto de vista do Ion, o que acontece nesse episódio é a última coisa para ele. Porém, é claro, o ciclo se repete, já que ele passou pelos eventos do filme Corrida contra o Tempo novamente e recriou a si mesmo no Omnitrix do Ben daquela dimensão. Se quiserem entender mais, tem um vídeo no meu canal onde eu abordo cada um dos Ben 10.000 e também explico toda essa história do Ion. O link deve estar aí no izinho. E isso tudo nos mostra de fato como o Ion é o Full Blau que deu certo. Ele consegue dominar o corpo do Ben e fazer as suas coisas, por mais que ele seja derrotado no final, o que é uma pena pro Ben de Corrida contra o Tempo. E o último tópico é a lógica da alteração de personalidade em alguns aliens. Pra quem não sabe, diversos aliens do Omnitrix alteram a personalidade do Ben quando ele tá transformado. Tem um vídeo no meu canal onde a gente aborda cada um deles, dizendo se eles mudam ou não a personalidade, então confere lá depois caso queira saber. O ponto aqui é entender por que alguns mudam e outros não, e inclusive tem alguns que deveriam mudar, mas não mudam. E é isso que eu vou explicar. Vamos começar com os nossos maiores exemplos, que são Ratch e Arthropod. O Ratch, desde sua primeira aparição, podemos ver como sua raiva afeta o Ben. E isso acontece porque esse tipo de personalidade é predominante na espécie, sendo algo relacionado à epigenética, que é o estudo de como os fatores externos alteram nossos genes. Ou seja, o desenvolvimento social dos Valplexianos fez com que eles ficassem raivosos, algo que ficou embutido em seu DNA. Dessa forma, quando o Ben se transforma, ele acaba pegando essa personalidade também. O mesmo vale para a personalidade arrogante do Arthropod, o que ajuda até mesmo o Ben a entender sua própria inteligência. Diferente do Massa Cinzenta, onde pelo Ben manter sua personalidade, ele dificilmente consegue entender o que o próprio alien está falando. Quando a gente vê que ele não consegue consertar um ar-condicionado, algo que seria muito simples para um galvaniano. Mas como eu disse antes, existem aliens que deveriam alterar a personalidade do Ben e não alteram. Os principais exemplos são o Tartagira e o Bala de Canhão, já que ambas as espécies são confirmadas como pacíficas, elas não entram em conflito em seu planeta natal. Porém, como vemos, o Ben continua mantendo sua personalidade normal ao se transformar neles e consegue até mesmo utilizá-los muito bem em combate, como até vemos que o Ben conseguiu utilizar o Bala de Canhão para derrotar o Grande Carrapato, o ser que havia destruído o
planeta deles anteriormente. E pra gente entender por que isso acontece, temos que tomar um viés mais filosófico, já que isso na verdade depende de qual tipo de sentimento a personalidade vai passar para o Ben, já que tanto a raiva quanto a arrogância são sentimentos bem fortes e facilmente atingíveis por um ser humano normal, diferente do sentimento de paz. Esse é um sentimento que dificilmente é alcançado normalmente, logo a intensidade é bem menor, sendo bem mais difícil ser tomado pelo sentimento de calma e tranquilidade do que a raiva ou a arrogância. Então, por causa disso, a personalidade do Ratchet consegue ser tão predominante no Ben. A raiva é o sentimento mais difícil de controlar, além de vir de forma explosiva, enquanto a calma, a tranquilidade e a paz é algo bem mais difícil de ser atingido e controlado. Por isso, é mais difícil do Ben pegar essa personalidade para ele quando se transforma nos aliens. Então é isso, galera. Esse foi o Iceberg, o primeiro Iceberg aqui do meu canal, né? Até então eu não tinha trazido esse estilo de vídeo. Eu agradeço ao Vini por ter participado aqui com a gente desse Iceberg e espero que você tenham gostado desse vídeo, né? Se vocês gostaram, deixa aquele like que fortalece demais, galera. Tipo, deu trabalho pra fazer isso aqui, vocês viram o tamanho do Iceberg, quantas camadas, né? E comenta aí se vocês querem mais Iceberg sobre outras coisas, né? Quem sabe a gente pode trazer esse estilo de vídeo aqui de Iceberg, analisando todas as camadas, até a parte mais profunda de determinado assunto, tema de Ben 10, entendeu? Mas por hoje é isso. Deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!